Nesse livro, você vai conhecer a adolescente mais chata da vida. Porque Mariana é o tipo de personagem que me irrita num grau, e tudo que você imaginou que podia acontecer nessa história não vai acontecer. A Filha do Barão, escrito pela autora portuguesa Célia Corrêa Loureiro, é ambientado no Portugal em 1809, com aquele background ali de guerras francesas. Esse livro é um romance histórico. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho aí um desafio pessoal, onde eu leio, durante o ano, livros de romance e ficção histórica. E eu conheci a história desse livro através de uma amiga que me indicou, e eu já conhecia a Célia pessoalmente. Ela é uma querida, e entrei em contato com ela perguntando se realmente era um livro de romance histórico. Ela disse que sim, e eu acabei adquirindo esse livro dela. Parece que não tem mais nas editoras, entretanto eu vi na Bertrand ele ainda para venda. Então eu vou deixar o link aqui se de fato for confirmado isso. Se você tem essa obra da Célia parada na tua estante, que está aqui em Portugal, por favor, vá ler. Já adianto que é um livro incrível. Temos um problema aqui seriamente com esta capa? Temos, porque vocês sabem que eu sou uma ativista ferrenha quando se trata de capas de livros, de romances, sejam esses históricos ou de época, mas geralmente de época pega mais em mim. Entretanto, eu nunca vi um romance histórico com a capa que eu condenasse, e essa aqui está condenadíssima. Mas vamos focar na história desse livro, porque se fosse pela capa, muito fatalmente eu não iria ir, mas eu vou explicar isso no final do vídeo. Portanto, fique aqui e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Me ajude a chegar a mais pessoas que gostam de romances históricos, que gostam desses tipos de tema. Esse livro é ambientado numa Portugal que teve de lidar com as guerras francesas, um cenário terrível nas últimas páginas desse livro, que até agora eu estou tentando esquecer o cenário que a Célia escreveu aqui. A pequena Mariana, no início da história, conhecendo o futuro marido. Sim, temos isso daqui, mas calma, que a Célia não foi imprudente. Ela vai dar uma justificativa plausível. Temos Dom João, seu pai, que está com uma doença que é fatal e que ele vai o quê? Vai morrer dentro de alguns meses. Então, ele planeia o casamento da filha dele com o melhor amigo inglês, que a gente podia colocar ali num potinho, que é o Daniel Turner. O Daniel é um inglês novo, que não se prende a lugares, se fez um empreendedor, e ele acaba criando o seu próprio negócio, se apaixonando pelos vinhos de Portugal, e ele tem um grande carinho, e que é mútuo entre Dom João e ele. Dom João já está desse jeito já para falecer, e tem uma mulher, Dona Sofia, que para mim a melhor personagem dessa história que poderia ter sido. Olha, eu queria um livro só com Dona Sofia, que tem uma guerra infinita com a filha por ciúmes da relação dela com o pai. E não está de acordo com este casamento. Ele faz todos os mimos dessa menina. O Daniel conhece essa menina aí muito voluntariosa. Então é uma amizade que já vem de algum tempo, dele e do Daniel. Depois que ele se compromete com o Dom João de se casar e proteger as duas mulheres, ele acaba não sabendo se sair disso. Porque dentro da cabeça dele, de inglês, todas as crenças que ele tem, aquilo é um absurdo. E ele não queria tomar a menina. Quando ele se casou com ela, ela tinha 14 anos, o Daniel tinha ali por volta dos 25, algo do tipo. E assim começa essa história da aceitação dela. Daniel, por outra parte, tem um relacionamento com outra pessoa que começou após ele ter se comprometido com a Mariana. E aí a gente vai ver todo esse imbróglio durante essas 600 páginas, o pano de fundo dessas guerras francesas. Vemos aí o povo de Portugal, quando Napoleão diz que vai invadir, e ele invade de fato. Lembra das histórias de história no Brasil? Vai lembrar somente da chegada da família real, pouco nivelado o que abandonou o país
e deixou não só ele, mas muitos aristocratas, e deixou o país a Deus dará se virem. Sempre que eu penso sobre isso, eu sinto uma pena muito grande, me compadece do povo que foi deixado para trás, que não teve condição de fugir. Naquela primeira investida, os portugueses conseguiram levar, os franceses chegaram, tomaram de conta, depois parece que saíram, e aí vieram justamente nessa segunda investida, que é as cenas finais do livro, e que para mim foi de cortar o coração, porque foi uma cena terrível, e que eu imagino o desespero, e se essa cena realmente de fato aconteceu, não sei, mas tenho que perguntar para a autora, porque olha, é muito difícil. É quando você descobre o que é perder a humanidade nesse momento. No meio disso tudo, eles dois vão se envolvendo, a Daniel vai se afastando, porque ela é muito jovem, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Entretanto, leva ela e a família, tanto dele, porque nesse momento que acontece esse imbróglio aí do casamento, o pai dele falece e ele agora é responsável pela mãe e pela irmã. Eles acabam indo morar no Lodeiro, que é uma cidadezinha, é o que vale o interior. E lá, a menina pela primeira vez se sente livre, tem sensações, tem comportamentos, tem uma mente muito afiada e que o Daniel consegue alcançar. Então ela tem essa idade, mas as conversas deles dois são conversas que parece que ela é mais madura. Tem uma mente bem aguçada para as coisas. Como ela não tem uma relação muito boa com a mãe, talvez a mãe devesse conversar com ela para abrir os olhos em relação a determinados comportamentos, as convenções. Ela não tem essa intimidade. Então nós temos aí vários personagens dentro dessa história. Não foi difícil para mim saber qual é a responsabilidade deles dentro da história. Tem personagens que você vai sentir asco, tem personagens que você vai se surpreender imenso. São personagens ricos nas suas vulnerabilidades, não tem nenhum santo dentro da sua história. Na realidade, nem o próprio Daniel, que você poderia dizer assim que é o quê? O reflexo bom senso. Nas últimas páginas dessa história, eu não queria continuar, vou ser sincera. Eu tinha feito uma imagem do que ia ser o final dessa história e eu não queria sofrer por esses dois personagens. Chegou um ponto que tem uma parte nessa história dessa Mariana, que Mariana está na fase da adolescência e ela está realmente vivendo a adolescência. E ela teve a sorte que o Daniel deixou ela praticamente viver essa adolescência dela. Irresponsável, tirânica em certos pontos. Meu Deus, mas é tão insuportável que eu não estava aguentando. Eu estava dizendo assim, Daniel Turner, acorda, isso é uma adolescente problemática, fica com a Isabel. E vou falar que é a personagem que me agradou bastante também, e sensata. Eu vou dizer, eu disse que nenhum era santa aqui nessa história, né? Mas eu acho que Isabel pode dizer que é uma santa dentro dessa história. Perto de tudo que acontece dentro dessa história com esses personagens, a Isabel é uma santinha. A gente compreende a dinâmica, a gente compreende por que a Mariana faz o que faz, por que ela é dessa forma, a gente compreende tudo isso. Mas não significa que ela seja menos chata. Dona Sofia tinha tudo para ser uma vilã, mas sabe aquelas vilã? Fiquei surpreendida com o final da Dona Sofia. E aí, a gente fica pensando, nem sempre o que parece muitas coisas aconteceram para aquele personagem, e até no nosso dia a dia tem pessoas que são totalmente grossas, mal educadas, e você não aguenta essas pessoas. Você não sabe o que passou essas pessoas. Então, muita coisa dá pra gente pensar, refletir sobre os personagens dessa história. Esse livro tem quase 600 páginas. As 300 páginas iniciais, para mim, foram excelentes. Eu peguei num ritmo frenético, não conseguia parar. Mas aí nós temos 200 páginas. Se justifica, porém, quebra a dinâmica e o ritmo, pelo menos para mim, foi assim, dessa leitura. Por isso que eu digo que isso aqui, por que não tá na televisão? Isso é um enredo, minha gente, de novela. Daquelas novelas de época que passava no Brasil. É isso aqui, gente. Intriga, traições, conspirações, gente maldosa, gente invejosa, maus entendidos, mas o final espetacular. 4 estrelas no Scooby. Tinha que ter uma segunda. Tem muita coisa aqui que ficou aberta. Os pontos negativos dessa história pra mim foi essa questão do ritmo, que no meio que calma, e aquela coisa é muito Mariana, mimizenta, aquela coisa toda que dali ficou insuportável. Mas aí no final, 150 páginas finais, pra mim foi assim, demais. Me emocionei com o final dessa história. Teve personagens que eu queria saber. A pessoa invejosa que tava ali, de onde está?
que sumiu. É pra ficar subentendido? Morreu ou não morreu, de fato? Por que aconteceu o que aconteceu com aquela criança? Não dá spoiler, mas teve a mesma sensação que eu tive de que faltou explicação. Final, eu acho que ela deixou ali aberto, ou ela respondeu, ou não sei se vai ter continuação. Segredos sobre a Mariana foi espetacular. Mas eu fiquei sentindo uma certa falta aí, nesses pontos que eu mencionei. Entretanto, foi um livro 4 estrelas, é uma história arrebatadora, porque ela teve um trabalho de pesquisa imenso nessa história, e você fica impressionado quando você lê nessa história e vai andar aqui no Porto. Você sente aquela nostalgia de diversas histórias, me imaginar dentro dessa história. Que horror foi que passaram aqui. Coisas que eu nem imaginava descobrir. Mas aí o trabalho de pesquisa do autor, nessa hora, é essencial. Vamos falar agora desta capa. Esse livro foi lançado pela RTP Livros. A RTP é como se fosse a Globo. E parece que ela tem esse negócio sobre os livros. E aí, que capa foi essa, minha gente? Esse aqui já é bem antiguinho. Em 2014, essa história foi lançada. Talvez fizesse sentido o design dessa capa, por conta do período. Mas eu não compraria por conta da capa, se tivesse na montra. Mas não julguem pela capa. O conteúdo é extremamente maravilhoso. Por mais que tenham situações aqui que tenham me chocado, como o fato da idade da menina ter se casado, a Célia deixa tudo bem explicado nesse sentido pra gente. A gente conhece o passado, as motivações, é justificado todo o processo. Ela tem um cuidado de colocar esses personagens, o Daniel, por exemplo, ter bom senso de se afastar, e ela aceitando aquilo, querendo viver uma vida normal com ele, mas sem entender muito, porque ela é muito jovem, as sensações e sentimentos dela são justificadas por conta dessa infantilidade que ela tem, ao mesmo tempo que em situações ela é muito madura. É um livro em que ninguém sai ileso, todo mundo ali tem um pecadinho. As cenas finais, pra mim, eu já disse 1000 vezes, foram terríveis. Quando eles, enfim, têm essa vida de casal, você vê aquele relacionamento se solidificando, e você no final da história vai ver ainda um amor que é mais próximo de um amor real, que é você perdoar, entender os erros do outro, o que aconteceu aquilo, aquela sucessão de maus entendidos, e mais uma vez o Daniel sendo a pessoa mais sensata dessa história e entendendo o sentimento. Não só o Daniel, como a Isabel. Para mim são personagens acordados dentro de um potinho, de serem tão perfeitinhos juntos. Esse é o segundo livro do Revivendo um Vintage que eu tô lendo aqui, romances históricos e ficção histórica. Se você não sabe do que eu tô falando, tem uma playlist aqui onde eu mostro e explico sobre romances e ficção histórica num ponto de vista de uma iniciante nisso. Nós temos uma playlist bem robusta e selecionada se você gosta de romance ou ficção histórica para você aproveitar. Se você gostou desse vídeo, não esquece aqui de deixar um gostei e me dizer se conhecia essa história, você já leu. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui. Clicar.